Pois bem, meus alunos, vamos continuar falando sobre as finanças públicas do Brasil. Para isso, a aula de hoje nós vamos começar a abordar o período mais recente das finanças públicas, ou seja, as finanças públicas a partir da década de 90. Mas antes disso, vamos fazer uma breve e longa história das finanças públicas, buscando entender o contexto mais amplo. Então vejam, o que é importante se enfatizar aqui? A história das finanças públicas do Brasil, ela simplesmente não pode ser separada da história econômica. Por quê? Porque até a década de 30, 40, havia um baixo desenvolvimento interno, o que limitava a capacidade de arrecadação do Estado. Como a economia tinha um baixo nível de produção, um baixo nível de consumo, os impostos sobre produção e sobre consumo, eles não eram relevantes, sendo os impostos sobre exportação, melhor dizendo, sobre importação, a principal fonte de recursos, a principal fonte de arrecadação do Estado. Com desenvolvimento interno, a partir da década de 40 principalmente, os tributos internos eles começam a ganhar força. Ou seja, os impostos sobre produção e sobre o consumo, eles se tornam mais relevantes. Além disso, na década de 30 e de 40, ocorre o aparelhamento do Estado, ou seja, começa um processo de burocratização, de formação de um corpo técnico no Estado. Já na década de 50, o Estado ele assume o papel de desenvolver o Brasil. Então vejam, o que nós temos com o plano de metas? Faltam recursos, sobram moedas. Então, neste período, o Brasil ele observa um período de forte recorrência do Estado. O Estado ele recorre fortemente à emissão de moeda com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico. Como implicação, no início da década de 60, este processo de crescente intervenção do Estado no domínio econômico, ele é acentuado com a realização com o governo militar, o que implica na realização do milagre econômico. Então vejam, o que nós temos aqui? O milagre econômico ele foi viabilizado pelo aumento na arrecadação do Estado. Na década de 60, o Estado ele fez todo um conjunto de políticas, de reformas. Ele fez uma reforma fiscal, ele foi criado um mercado para os títulos públicos. Além disso, nós temos diversos instrumentos de captação obrigatória de recursos, como o FGTS. E além disso, apesar deste aumento na arrecadação do Estado, o Estado ele começa a utilizar todos os instrumentos que ele tem à sua disposição para promover o crescimento econômico. Qual a implicação? Descontrole dos gastos públicos, necessidade de mais tributos. Como resultado, o Estado ele cria, no início da década de 70, o PIS/PASEP. Além disso, em 73 tem o primeiro choque do petróleo, sendo adotado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. O Estado ele assume mais do que nunca a responsabilidade pela industrialização nacional, endividamento, o que resulta
num processo de endividamento externo e vulnerabilidade fiscal. Então vejam, a década de 60, a década de 70, elas possibilitam sim um forte crescimento econômico, mas como resultado secundário se tem o descontrole das finanças públicas. Como resultado, nós chegamos na década de 80, em 79 tem o segundo choque do petróleo, e nós chegamos na década de 80 com a crise, com o país em uma séria crise econômica e com uma inflação elevada. Resultado: completo descontrole fiscal, e o Estado ele começa a desenvolver mecanismos de controle de transparência pública. Claro, o que nós observamos aqui? Os técnicos do FMI, eles vêm para o Brasil e começa todo um processo de definição de controles, de aumento da transparência, de criação de indicadores técnicos. Neste bojo, a inflação ela foi um ônus, mas ela também foi um bônus, uma vez que ela possibilitou que no cenário de instabilidade econômica, o governo contasse com uma fonte de recursos que possibilitava fechar as suas contas. Já a década de 90, ela é caracterizada pela mudança no cenário econômico. O país ele passa por todo um cenário de abertura econômica, por um cenário de estatização, ou seja, de privatização da economia e de estabilidade dos preços. Então vejam, o país ele fez o seu trabalho, o Estado, como ele era visto como ineficiente, todas aquelas empresas ineficientes foram privatizadas, claro. Neste processo, obviamente que muitas empresas eficientes também acabaram sendo privatizadas, mas as empresas ineficientes também foram privatizadas. Resultado, emerge um país estável, sem inflação, mas com uma economia fragilizada. Por quê? Porque a economia, a abertura abrupta da economia resultou em um processo de desestruturação produtiva e um processo de desindustrialização. Só que, por outro lado, este período ele observa a continuidade da criação de mecanismos de controle e transparência das finanças públicas. Se na década de 80 havia sido apertado o cerco contra as finanças públicas estaduais, federais, melhor dizendo, na década de 90 se observa um crescente cerco sobre as finanças públicas estaduais e municipais. Claro, no entanto, no final da década de 80 nós tivemos também a Constituição Federal de 88. Qual é o outro nome recebido pela Constituição Federal de 88? Constituição Cidadã, meus caros. Porque, vejam, o Brasil ele estava passando por um processo de redemocratização. E neste processo de redemocratização ocorre a expansão dos gastos sociais. Ou seja, o Brasil ele tinha contraído toda uma dívida social e essa dívida ela precisava ser paga. O Brasil era caracterizado por uma forte desigualdade, por uma forte exclusão social. E a Constituição Cidadã, a Constituição da Esperança, ela buscou suprir essa dívida,
aumentando os gastos sociais, gastos em educação, em saúde e em previdência social. Por outro lado, ela também resultou em maior autonomia dos estados e municípios. Em outras palavras, reduziu as fontes de arrecadação da União, do governo federal, melhor dizendo. O que isso implica? Muito simples. Aumentam os gastos, diminui a arrecadação do governo federal. Efeito rebote, o governo federal acaba aumentando os tributos na década de 90. A década de 90 é um período de ajuste à nova Constituição. Então vejam, claro, olhando pelo lado das finanças públicas, essas políticas promovidas pela Constituição Federal parecem ruins, mas vejam o efeito positivo que isso gerou. Por exemplo, o Brasil ele tinha um elevado percentual da sua população abaixo da linha da pobreza. Tinha muita gente que morria de fome no Brasil. Tinha muita gente que não tinha acesso às mínimas condições de vida. Com a Constituição Federal, com o aumento nos gastos sociais, pelo menos o Brasil ele avançou significativamente nos indicadores sociais. O número de pessoas que passam fome no Brasil se reduziu consideravelmente, sendo que a estabilização da economia, o fim da inflação, permitiu a continuidade deste processo. Então vejam, para além de olhar o efeito em termos de finanças públicas, nós precisamos olhar para o elevado efeito positivo. Por quê? Porque conforme demonstrado pelo governo Lula, sim, alguns gastos sociais eles aumentam o gasto, eles geram uma pressão sobre as finanças públicas, mas não são todos os gastos. Por exemplo, qual é o principal gasto que pressiona as contas públicas? É previdência social. Que dentre todos estes gastos voltados para a área social é um dos menos importantes. Os outros gastos, se nós formos estabelecer uma hierarquia dos gastos de acordo com a importância, o que nós vamos observar? Aqueles gastos mais importantes, os gastos, por exemplo, com transferência de renda, eles têm um baixíssimo impacto sobre as finanças públicas. Quais gastos que vão ter um impacto um pouco mais elevado? Gasto, por exemplo, com saúde, com educação e principalmente com o sistema previdenciário. Portanto, quando se fala mal dos gastos sociais, é preciso se ter isso em mente. Nós não estamos falando mal dos gastos sociais de um modo geral, mas sim de algumas rúbricas específicas, principalmente o gasto com a previdência, que acabam pressionando o sistema, as finanças públicas. Bom, então, o governo Lula ele dá continuidade a este processo de expansão nos gastos sociais, sendo que isso foi muito viabilizado pelo crescimento econômico. O crescimento econômico ele resultou em aumento na arrecadação do governo, possibilitando que o governo compatibilizasse a realização dos gastos com o combate, com a manutenção de metas de superávit primário. Em outras palavras, o aumento na arrecadação fez com que o governo conseguisse aumentar os seus gastos sem comprometer as finanças públicas. Qual o problema da atualidade? É justamente como garantir a manutenção dos gastos sociais
sem comprometer as finanças públicas, dado o cenário atual de retração na economia e de queda no PIB, o que reduz a arrecadação. Então vejam, para além, a década de 2000 ela também foi uma década muito importante em termos de controle e de instrumentos de transparência das finanças públicas. Já a década de 2010, bom, depois eu irei falar de forma mais detalhada da década de 2000, mas é nessa década, no início de 2000, que é aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Já a década de 2010, ela concilia o pagamento da dívida com a manutenção da saúde fiscal. Por quê? Até então, era relativamente fácil fazer isso por causa do bom desempenho do cenário internacional. A economia mundial apresentava elevadas taxas de crescimento econômico, havia um boom de commodities, sendo que isso favoreceu as exportações brasileiras. A década de 2010, ela observa a retração neste cenário internacional positivo. Nós tivemos, final da década de 2000, a crise do subprime. Já a partir na década de 2010, as taxas de crescimento da economia brasileira começam a se reduzir devido a esse cenário externo adverso, o que acaba resultando em uma crise fiscal e uma crise política. Resumindo, é isso, meus caros. Com a diminuição na arrecadação, o governo reduziu as metas de superávit primário, tentou blindar a economia e estimular o crescimento. No entanto, isso criou um cenário insustentável de crise política, com a crise econômica. Então vejam o que nós temos aqui. Um processo semelhante ao observado na década de 60, qual seja, crise econômica. Com a crise econômica, cai a arrecadação do governo. Caindo a arrecadação do governo, se tem uma crise fiscal, o que acaba resultando em uma crise política. Este é o contexto da segunda metade da década de 2010. O país ele se encontra em crise econômica, o cenário externo é cada vez mais adverso por causa da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Não fosse suficiente a guerra comercial, agora nós temos pandemia. Então todos esses fatores eles contribuem para a criação de um cenário externo extremamente adverso. Resultado, economia brasileira em crise, desequilíbrio fiscal, crise política. Então vejam, este é o nosso desafio atual. Como garantir a estabilidade social sem comprometer os gastos sociais nesse contexto de crise econômica? Este é o desafio de vocês que são os millennials. É vocês que vão ter que dar uma resposta para esta pergunta. Então, o que fazer diante dessa difícil situação atual? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo nós adentramos mais na década de 90 e estudamos de forma mais pormenorizada os avanços, a evolução das finanças públicas neste período. Lembrando que evolução não demarca apenas avanços, mas também retrocessos.